Programa da revista Aquarista Júnior. Tudo bem? Puxa vida, é um prazer muito grande estar aqui hoje. Hoje estamos iniciando o programinha número 94. Hoje é dia 4, de maio de 2020. É um prazer muito grande estar toda semana aqui nesse programinha semanal. Qual que é o objetivo do programa, qual que é o projeto do programa quando ele foi idealizado há mais de 1 ano e meio, aquela coisa toda. É contar o quê? A história do aquarismo brasileiro nos últimos 30 anos, nas últimas 3 décadas, sob aquilo que a revista Aquarista Júnior foi projetando, idealizando, colocando nas páginas da revista e com isso auxiliando bastante essa coisa de ajudar, nessa coisa de desenvolvimento, de progresso, dinamização, divulgação do aquarismo brasileiro em todos os cantos do Brasil. Então, se um aquarista quisesse, se uma pessoa quisesse ser aquarista no Rio Grande do Sul, teria realmente vamos dizer, dados iniciais, regras iniciais, conceitos, dicas iniciais para que pudesse começar no aquarismo. A mesma coisa que uma pessoa lá do norte, vamos dizer, lá do Amapá, que começasse a querer ter um aquário, pudesse também ter informações, dicas, aquela coisa toda, para realmente com isso começar no hobby do aquarismo e descobrir essa fantástica arte, de você com os peixes, com o habitat, com essa coisa de querer criar um ambiente aconchegante, um habitat aconchegante, querer conhecer bastidores do aquário. Tudo isso acaba sendo fantástico para que você possa praticar algum hobby em casa, na sua casa, aquela coisa de ter a felicidade de praticar alguma coisa legal no dia a dia, entendeu? Então, o programa da revista Aquarista Júnior, a gente está procurando o quê? Qual que é a ideia do programa? Eu estou puxando na memória, nas gavetas, nos arquivos, nos acontecimentos, no saudosismo, tudo aquilo que a revista, porque a revista, quando ela surgiu, só para você ter uma retrospectiva, os programas anteriores eu já falei, eu fui um profissional projetista de máquinas, indústria metalúrgica, aquela coisa toda. Então eu via na revista, quando a gente lançou, antes de lançar mesmo, como se fosse um projeto de, vamos dizer, de vida, de realização, aquela coisa toda. Então a revista sempre teve um projeto didático ou cultural a ser cumprido. Tanto que nos finais de anos, até hoje é assim, eu procuro se reunir, pegar dicas, aquela coisa toda, para que eu possa criar no início, vamos dizer, na viradinha do ano, aquela coisa do projeto básico para o ano seguinte. É claro que ao longo do ano, algumas coisas podem ser modificadas, alteradas, incrementadas, retiradas do projeto inicial, mas o projeto básico, a gente, todo comecinho, toda viradinha de ano, a gente procura pensar para o ano seguinte. E com isso, o que acontece? Os anos foram se sucedendo, entendeu? O mercado foi se acomodando, aquelas coisas mais necessárias a gente procurou realmente destacar legal, aquelas coisas que pudessem ser coisas, vamos dizer, visões de futuro, a gente foi também publicando, aquelas coisas que a gente achava que a indústria pudesse produzir para o aquarista, a gente foi incentivando. Então, com tudo isso, o que acontece? A história realmente do aquarismo, ela foi se moldando ano após ano. Só para você ter uma ideia, no programinha hoje 94, nós estamos contando, viemos contando nos anos anteriores, Nós já estamos no ano de 2000. Então, começo do século. Então, eu peguei o que acontece, aquelas revistas daquela época, fui dando uma folheada nelas para ver o que a gente estava, vamos dizer, pensando para a época, Então, 2000, 20 anos atrás, o que se pensava no aquarismo? E é bacana puxar na memória, porque tem coisas que a gente, como se diz, publicou, que às vezes até esqueço que publiquei, o que a gente deu destaque, alguma coisa. E é bacana relembrar, porque falar, puxa vida, naquela época a gente já pensava nessas coisas, tal, tal. Hoje é uma realidade, ou naquela época era um sonho, hoje é uma realidade. Então, várias coisas foram colocadas nas edições da revista, justamente para essa coisa de movimentar o hobby do aquarismo, que era a minha grande, vamos dizer, vontade naquela época, entendeu? Só para você ter uma ideia, peguei a revista número 74. E peguei também a revista 75. Porque nela a gente fala uma coisinha bacana aqui, ó. Na 75, na página 11, deixa eu pegar aqui, ó. Eu fiz a revista tem uma seção, até hoje existe, a vitrine da indústria, onde procura destacar os produtos, os equipamentos, as novidades, dicas de alguns produtos, como que se usa, como se não usa, para que serve, aquela coisa toda. E nessa época, como nós estávamos começando 2000, sempre quando começa
essa coisa de década nova, sempre tem aquela expectativa nova. E principalmente 2000, porque está começando um século novo, né? Então, quer dizer, estava entrando no século. Então, escrevi na época aquela coisinha: Aquarista Júnior e a indústria aquarística, juntas no novo milênio. Olha que bacana. Mais de 12 anos de revista Aquarista Júnior. Divulgamos nessa seção vitrine da indústria centenas de produtos, centenas de lançamentos da indústria nacional e novidades em importados. Sugerimos ideias de novos produtos aos empresários brasileiros. Algumas sugestões foram bem recebidas pelo mercado e hoje aquelas ideias são uma feliz realidade. Iniciamos há muitos anos um trabalho totalmente gratuito de testes Aquarista Júnior, onde todos os produtos que nos são enviados, equipamentos, acessórios, são logo instalados em um dos nossos aquários, onde efetuamos testes práticos. Se o produto mostra problemas, comunicamos ao fabricante, distribuidor. Essa é a maneira que encontramos de colaborar decisivamente para o progresso da aquariologia brasileira na década de 90. E estamos com todo o pique no ano 2000. Utilize-se desse serviço. O que acontecia com a revista? Até hoje acontece, né? Você tem um equipamento novo, lançou um produto, lançou um alimento, lançou um acessório e precisa de um feedback. Então a pessoa mandava para nós, até hoje manda, né? A gente acaba instalando os aquários. E são feitos o quê? Testes de anotação, testes práticos, testes de observação, testes do dia a dia. E o feedback, aquela coisa de relatóriozinhos, são apresentados ao fabricante, ao idealizador, aquela coisa toda. E até para ele, vamos dizer, ajeitando aquela coisa, se pode, se não pode, se pode melhorar aqui, ali. Tudo sigiloso. Então vamos dizer, cada produto que a gente recebe, existe vamos dizer, um sigilo assim de pesquisa, vamos dizer assim, e a gente acaba dando. Então, muitos produtos que hoje os aquaristas observam no mercado, passou pelas mãos aí da revista Aquarista Júnior, até os protótipos, tanto que até a gente tem algumas bombas submersas, alguns produtos aqui de aquarismo, que nos foram apresentados na época, vamos dizer, protótipos, né? Aqueles produtos que eram os iniciais, que estavam sendo fabricados ou idealizados e que mandavam alguma coisa para nós, opa, a gente acabava utilizando, fazendo uso, aquela coisa toda, e dando, vamos dizer, resultados não, como que é? Relatóriozinhos que a gente fazia periodicamente até para orientar como que o fabricante ou idealizador estava pensando na ideia. Tá legal? Por quê? Porque aquilo que eu falo, como eu fui projetista, né? Então o projetista tem essa coisa, às vezes ele tem um projeto inicial, aí às vezes ele conversa com a chefia, conversa com outro projetista do mesmo setor, pega projetos mais anteriores, vai analisando aqui, ali e vai idealizando, às vezes, um projeto, vamos dizer, que você pensa que é novo, é teu, vamos dizer, é inédito. Não, às vezes ele 50, 60, 70% do projeto em si, ele é idealizado em cima de outros projetos, outras ideias ou agregados de ideias. E no aquarismo, como a gente queria puxar essa coisa da indústria para o hobby, né? Então tudo isso a gente foi deixando ao alcance, no caso dos fabricantes, dos importadores, que estava começando a chegar bastante produto importado, e às vezes o próprio importador importava uma pequena quantidade, até para ver a aceitabilidade de mercado, essas coisas, até para depois, no futuro, vamos dizer, importar uma quantidade maior, aquela coisa toda. E eles queriam ter uma ideia, vamos dizer, de se é produto de funcionabilidade, se é de alimento de aceitabilidade. E a gente ajudava, até hoje ajuda, o pessoal nesse sentido, tá legal? Então, nessa revista 75, comecinho do ano 2000, só para você ter ideia, a revista 75 é de agosto do ano 2000, a gente apresentou vamos dizer, esse apoio ao novo milênio que estava começando. Entendeu? Só para você ter uma ideia, até puxei aqui, na revista 74, eu puxei um destaque dessa coisa da vitrine da indústria, dos testes que a gente fez. Deixa eu ver se eu acho aqui, página 13. Página? Papapi, deixa eu ver aqui, 11, 12. Página 13? Uai. Deixa eu ver aqui, papapi, vamos lá. Que da indústria. Aqui. Nós, na época, eu vou até mostrar aqui para ver se tem. Aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Na época, vamos dizer, extrativista, né? Região centro-oeste do Brasil,
nos enviou algumas amostras de pedras, eles chamavam de madeira petrificada. Tá vendo aqui? Aqui é uma madeira envolta em pedra, quer dizer, é uma madeira que ao longo dos milênios, sei lá, ela foi petrificada na região. E eles tinham essa autorização de extração, aquela coisa toda, e mandaram alguns exemplares para nós, entendeu? Região Centro-Oeste. Não vou lembrar o estado, se lembrasse nem vale a pena realmente comentar, aquela coisa toda, mas vale como exemplo. Puxei um exemplo dessa coisa da vitrine da indústria e do auxílio que a gente tentou ajudar a turma, né? Então o que acontece? A madeira petrificada era uma o quê? Uma coisa que eles tinham com facilidade e eles queriam saber na época vamos dizer, a periculosidade dela, ou perigo dela, na colocação dentro do aquário para os peixes. Será que elas soltavam substâncias na água que podiam intoxicar a água, intoxicar os peixes, aquela coisa toda? Então mandaram uma série de amostras para nós. Olha aqui, isso é um pedaço, né? Uma delas, né? E a gente, o que acontece? Pegou, acho que foi um grupo, talvez umas 10, 12 pedras, nesse caso, vários formatos também, né? Em que a gente foi instalando em alguns dos aquários. E foi o quê? Observando o dia a dia dos peixes, das plantas, aquela coisa toda. E fomos dando feedback, né? Quer dizer, se ia acontecendo alguma coisa. Realmente, a pedra, vamos dizer, a madeira petrificada que eles chamavam, não deu realmente problema nenhum na água, não deu diferença, alteração química na água nenhuma. Então, o que acontece? A gente foi dando os resultados, vamos dizer, os relatóriozinhos, acho que fazia cada 15 dias ou cada mensalmente, dava um relatóriozinho vamos dizer, pro extrativista, no caso, né? Que ele teve, vamos dizer, essa ideia, chegou a colocar uma época no mercado essas madeiras petrificadas, que era um ornamento diferente. Parecia uma madeira, tinha essa coisa petrificada em volta, então dava essa aparência ornamental nos aquários que era instalado. Então só citei um exemplo para você ver que a gente sempre teve essa preocupação e a revista sempre, ao longo dos anos, ela procurou publicar ou colocar nas páginas da revista essa coisa de novidades, inovações, curiosidades, coisas que na época não eram, até hoje não são, né? Você nunca viu às vezes uma madeira petrificada, mas o que acontece? A gente procurava realmente apoiar essas ideias de pessoas que chegavam até nós com a falar, poxa, eu estou pensando em fazer isso no aquário, ou lançar um produto assim, será que tem mercado, será que não tem? Então a gente procurar da melhor maneira possível, orientar, sugerir, sei lá, tentar dar a nossa parcela de colaboração. Esse foi um exemplinho que eu puxei assim, peguei hoje uma pedra aí só para mostrar para vocês. Revista 75, capinha dela aqui, um grupinho de Oscars, tá vendo? Então, revista 75, voltando, né, agosto do ano 2000. Na página 11, uma coisa que eu queria falar também, porque sempre eu fui escoteiro na vida, né? Inclusive, recentemente foi o dia do escoteiro, né? Então, o que que acontece? Sempre eu fui de gostar, assim, no caso de como escoteiro, sempre eu gostava de acampar com o grupo, justamente porque sempre os escoteiros acampavam próximo de um lago, próximo de um riacho, próximo de vamos dizer, um local que tinha mato junto com água, aquela coisa toda, porque eu sempre, como desde pequeno sempre fui aquarista, né? Então sempre gostava do quê? De observar essas coisas dos peixinhos nos riachos, os peixinhos na natureza, observação de habitat, aquela coisa toda, como que eles viviam, como que é, isso desde pequeno. Então, nessa revista 75, a gente fez o quê? Nós temos uma seção na revista que chama, vamos dizer, Aquarista Ciência, né? Em que o que acontece? A gente sempre procura publicar, sempre procura destacar nas páginas da revista algumas ações, entre aspas, científicas que têm realmente relação com o aquarismo. E nessa edição, puxei na memória, né? Só puxei na revista só. Nós fizemos o quê? Uma ideia de excursão à praia. Passeio ou aula? Porque o que acontece? Para o professor, vamos dizer, um professor que organiza esse tipo de passeio, é um passeio, vamos dizer, recreativo. A criança vai na praia, vai brincar na areia, vai entrar na água, vai nadar, aquela coisa toda. Agora, pode também ser uma aula. Uma aula do quê? De biologia, de educação ambiental, de ambiente, de ecologia, entendeu? Então, o que acontece? Nessa matériazinha,
A gente procurou o quê? Destacar, entendeu? Algumas atividades que as crianças, os jovenzinhos podem fazer numa simples excursão na praia. Então, se você é um organizador de excursão e tem oportunidade, sei lá, alugar um ônibus e levar uma criançada de sala de aula, ou os teus alunos, ou o teu grupo realmente, vamos dizer, do bairro, aquela coisa toda, além do passeio recreativo, diversão, sol, praia, sal, aquela coisa que sempre é gostosa, piquenique, aquela coisa que é gostosa, você pode realmente puxar na criançada, na juventude, essas o quê? Esses conceitos vamos dizer, de educação ambiental mesmo, né? E nessa época a gente já tinha, porque desde o começo da revista, essas iniciativas educacionais da revista, o que acontece? Tentava indicar, até hoje tenta, né? Indicar que o quê? Às vezes um pequeno passeio que você possa fazer com seu filho, com sua filha, de repente no zoológico, pode ser super interessante para a formação cultural, vamos dizer, educacional da criança, principalmente quando ela consegue, no caso nossos peixes, né, no caso os animais aquáticos, no caso da praia, os animais marinhos, ela consegue, a criança consegue conciliar a vida, vamos dizer, normal do ambiente com os pequenos animais que lá vivem, né? E a criançada realmente adora essa coisa de convívio com coisas do mar, coisas de praia, aquela coisa toda. Então, realmente, nessa época, agosto de 2000, em várias revistas a gente fez esse tipo de matérias, né? Mas a gente procurou destacar essa matériazinha que uma excursão na praia para um grupo de escoteiro, para um grupo de alunos, para uma escola, para uma comunidade, por exemplo, para crianças que nunca foi na praia, acaba sendo um passeio educativo, recreativo, e cultural ao mesmo tempo, entendeu? Então a revista tem essa, vamos dizer, essa. Sempre teve, né, esse projetinho de tentar o quê? Incutir principalmente nessa turma infantil, nessa turma mirim, realmente conceitos de peixinhos na educação ambiental, peixinhos na vida da pessoa, e com isso a criança vai realmente crescendo com essas ideias de, às vezes no futuro, montar um aquário, aquela coisa toda, entendeu? Então, excursão à praia foi uma coisa bacana. Uma coisa que a gente colocou também, continuando, nós recebemos nessa época, deixa eu ver aqui, página 32, nós recebemos nessa época, deixa eu ver aqui, com o objetivo de divulgar informações sobre a vida marinha que existe no litoral do Brasil, iniciamos hoje a série Guias do Corais e Hidrocorais do Brasil, onde em 6 revistas estaremos colaborando na divulgação do trabalho que foi realizado por estudiosos do Laboratório de Estudos Costeiros da Universidade Federal da Bahia. Confira e conheça nossos corais. Conhecer para preservar e até para pensar na ideia de projetos de instalação de fazendas marinhas de corais no Brasil. Na época, você vê, 2000, a gente já tentou várias vezes, mesmo com cartas, com comunicados, incentivar próprios órgãos públicos, né, com essa ideia de incrementação de fazendas marinhas no nosso querido litoral brasileiro, um litoral muito longo, né, muito grande, em que tem áreas legais para se cultivar organismos aquáticos, né? Então, tanto corais, tanto essa coisa de peixes, invertebrados, poderia se fazer um belo projeto de fazendas. Fazendas não, que fazendas é grande. Seria sítios marinhos no nosso querido litoral aqui do Brasil, né? Então era só questão. Nunca deu certo, alguns projetos, vamos dizer, pingaram ao longo dos anos, né? Mas nada muito efetivo de, vamos dizer, de ser uma coisa efetivamente prática, né? Nesse tipo de coisa. E na época a gente recebeu, lembra que eu falei nos programas anteriores? A gente tinha, até hoje tem, muito contato com pesquisadores e, vamos dizer, pessoas que trabalham em universidades, principalmente nessas áreas de pesquisas. E na época eles lançaram bacana esse guia de corais. E a gente fez questão, até marquei aqui, da revista 75, 76, 77, 72, em 6 revistas. Então, durante um ano, a gente foi apresentando, eram vários corais, então 4 por edição, 6, tinha 24, acho que, corais, né? E nesses daqui, ó, a gente apresentava a foto dele, algumas informações, entendeu? Outro. Então, em cada revista ia 4 coraizinhos brasileiros, nativos aqui no Brasil, justamente para quê? Para incentivar essa coisa de educação ambiental, incentivar essa coisa de conhecimento de coisas do mar e ajudar a colaborar com a turma dos aquaristas marinhos que estavam, que nem eu falei,
começo dos anos 2000, estava forte essa coisa de incremento porque antes era aquário de peixes. Finzinho dos anos 90 e os anos 2000 praticamente inteiro, se fortaleceu essa coisa do aquário marinho de corais, aquário marinho com rochas vivas, entendeu? Eram verdadeiros mini rifes, recifes de corais mesmo, né? Então o que acontece? O aquarismo marinho estava tipo engatilhando positivamente, crescendo, aquela coisa toda, e a gente na época, quando recebeu esse trabalho, falou, puxa, bacana colocar até para a pessoa conhecer as opções de corais que existem no nosso querido aqui litoral brasileiro. Então na revista 75, a gente, fez questão de começar essa parte do, vamos dizer, do Guia de Corais e Hidrocorais do Brasil. Só para você ter uma ideia, né? Era uma seção na revista que já estava na parte número 9, né? Então, quer dizer, há 9 revistas anteriores, há 1 ano e meio, tinha começado na revista essa seçãozinha que chamada Aquário Marinho Avançado, moderno, que já tem, tá, então, 1 ano e meio, tal, praticamente, você vê, no finzinho, 98, 99, que começou, o que acontece? Essa coisa de incremento dos aquaristas interessados em corais, então, por isso, a gente começou, na própria revista, a colocar artigos, matérias de incentivo e de, vamos dizer, com dicas, regras, aquela coisa toda, para o aquarista marinho ter um pouco mais de suporte, vou dizer, suporte escrito, no caso, né? Tá legal? Então essa é a colaboração que vamos dizer, que a gente achava interessante dar para os aquaristas e realmente na época esse guiazinho acabou caindo na aceitação dos leitores e a gente acabou ficando muito contente, né? Só para você ter também outra coisinha aqui, ó. Revista 76. Então, revista 76 já é outubro do ano de 2000. Uma coisa que é importante eu falar. Sempre a gente, em todas as épocas, né? Eu procurei... Tá aqui, deixa eu ver aqui. Eu procurei falar que a preocupação nossa com o aquário é justamente com, vamos dizer, você tem que se preocupar mais com a água do que com os próprios peixes. Então, nessa revista 76, a gente fez vamos dizer, começou a fazer um trabalho que eu vou apresentar, no caso, vou começar a mostrar no próximo programa 95, no caso, né? Então, nós estamos encerrando hoje. Hoje foi dinâmico, entendeu? Então, o que acontece? Estamos terminando aqui o programinha número 94. Gostaria de agradecer toda a audiência, vamos dizer, as mensagens que tenho recebido de apoio, de congratulações, de sugestões, entendeu? Então, o que acontece? Muita gente está achando legal a gente contar essa coisa da história, porque são passagens que aconteceram para hoje a gente chegar no que existe no aquarismo, entendeu? Então, vale a pena, no caso, você procurar saber as dicas básicas, as regras básicas. Ah, mas o aquarismo tem regra ou não tem regra? Seria bom você seguir algumas regras. Para quê? Para você entender a necessidade do peixe no aquário. Não pense, vale a pena sempre destacar, num peixe com um aquário super equipado vai ser saudável para o peixe. A mesma coisa que não pense que um aquário super largado vai ser ruim para o peixe. Então, sempre um meio termo, sempre estudo cada peixe com as suas necessidades. Legal? Uma boa semana a todos. Que Deus abençoe você, sua família, as pessoas que você gosta, as pessoas que lhe cercam. E na próxima segunda-feira estaremos sem falta aqui com o próximo programa da revista Aquarista Júnior. Tá legal? Nessa crise aí do coronavírus, vale destacar, se você puder ajudar a revista Aquarista Júnior a continuar a sua caminhada, eu faço um convite, faço um pedido, no caso, se você puder adquirir uma, duas, algumas revistas Aquarista Júnior, você estará colaborando com o nosso trabalho, tá legal? Entre em contato, nosso WhatsApp, né? É o DDD 11 974227856, tá legal? Ajude-nos a continuar esse trabalho cultural aquarístico que a gente faz há mais de 30 anos, tá legal? Valeu, bye bye, até!